Oi, Oiê, tudo bem? eu tô, e você? Eu também. Estou muito feliz que E você eu também. estou hoje. Só ligar um negócio aqui. Beleza. Bom, vamos começar então. Boa tarde, todo mundo. Obrigada pela presença. Vamos começar hoje. Vamos aprender com a Thaisa. Eu adoro ouvir a Thaisa falar. Às vezes eu pego ali rapidinho os stories dela no Instagram. Às vezes eu fico olhando as coisas que ela põe no print lá, que ela tá fazendo treinamento com a galera dela. Aí um dia eu até falei assim, eu queria assistir um treinamento seu. Ela falou, eu faço, né? Com o maior prazer. Eu falei, então deixa eu aproveitar, deixa. E vou convidar ela para falar da minha equipe, né? A Thais era professora, né? Agora ela é Isso. exclusiva da Doterra, mas assim, é nítido esse dom que ela tem, né? De ensinar, de falar para as pessoas. E acho que hoje a gente vai aprender muito, né? Do jeito que ela conduz a equipe, como ela conduz o trabalho próprio dela, a rotina dela, de como colocar mesmo as metas, os projetos dela em ação, em realidade, né? Porque é assim que a gente Ó, aqui alcança, no Zoom, colocando nossos ó, planejamentos é só em você ação. ver virando aqui, ó, que Quem você vai ver nas tiver com o pessoas. áudio aberto, por favor, vamos deixar no mudo. Agora eu não estou conseguindo aqui, mutar aqui. Pronto. Thaisa, conta um pouco então da sua história para contar para as meninas quem é você, para quem ainda não conhece, né? E conta pra gente como que você, qual que é a sua rotina de trabalho, como que você começa a se colocar em movimento e motivar também a sua equipe a fazer o mesmo, a organizar com elas os primeiros passos, né, de cada etapa do trabalho de um consultor. Vamos lá, gente. Primeiramente, eu agradeço muito o convite, Nath. É uma alegria estar falando com vocês. Eu sou apaixonada na comunicação e ensinar. Então, a Nath até falou que eu era professora, né? Engraçado que esses dias eu até fui fazer minha biografia lá do Clubhouse e do Instagram, e eu fiquei pensando como que eu ia fazer uma chamada de biografia que falasse um pouco do que eu sinto, né, com esse trabalho. E, na verdade, eu ainda me vejo na docência. E, assim, de uma forma humilde, eu quero falar isso, né? O professor sendo aquele que é luz, né? Não aquela figura daquele professor punitivo, autoritário, que acha que ele é o detentor das informações. Pelo contrário, aqui eu percebo que o nosso trabalho aqui dentro da Doterra é todo feito em sinergia, em colaboração, e é muito bonito, né? Ver como que o plano de compensação foi todo desenhado para possibilitar sempre isso, né? Sinergia. Então, eu até brinco, a Emily Wright, ela fala que nós não somos uma empresa de óleos essenciais, nós somos uma empresa de desenvolvimento humano com pessoas que usam óleos essenciais. E Sim. aí, seguindo um pouco desse raciocínio que ela faz, eu me vejo como consultora de bem-estar, mas eu me vejo como uma educadora. Eu gosto da educação, eu gosto de falar com as pessoas e de traduzir um pouco a minha forma de ver as coisas em, às vezes, um processo, né? Em alguma coisa assim. Então, eu falo que eu trabalho na educação e uso óleo essencial. Então, é assim como eu vejo as coisas. E aí você me perguntou, né, Nath, como que eu organizo a minha jornada, como que eu me organizo junto com a minha equipe para que a gente possa, então, alcançar aí os nossos resultados, né? Porque a gente tem metas e a gente precisa agora conectar as nossas ações com as metas que a gente quer alcançar. E aí, para pensar sobre isso, eu venho na minha característica como Thaís, e eu demorei muito para identificar isso.
Eu sou uma pessoa totalmente ativacional. Eu não sou muito dos processos, eu gosto de fazer, e de errar, e de aprender e refazer. Eu também sou assim. Em alguns momentos isso me favorece muito, porque eu abraço o tema que eu quero conversar com vocês hoje, que é da vulnerabilidade, mas em outros momentos eu me atrapalho toda e eu tenho que cuidar muito para mim não pular etapas. E também a Doterra me possibilitou, como uma empresa de desenvolvimento humano, eu ter esse olhar, né? Que aqui eu preciso me desenvolver. Eu até brinco assim, tudo que eu estudei, que eu já trabalhei, que eu experienciei, me trouxeram para a Doterra. Ponto. Mas a minha bagagem não faz que eu vá aonde eu quero ir. Para que eu chegue aonde eu quero, eu preciso de novos combustíveis. E eu acredito que os combustíveis são vocês. É a minha troca com a Natália, que já foram inúmeras, é a minha troca com a Gabi, que já foram inúmeras, com a Érica, com algumas de vocês que eu já tive a oportunidade de conversar. Então, eu percebo isso aqui, nós somos a matéria-prima e o recurso para o nosso trabalho, né? Então, é essa conexão que a gente faz uma com a outra é que faz com que a gente alcance melhores resultados. E como uma boa professora que eu sou, Nath, eu queria compartilhar com vocês alguns slides. Adoro. Eu montei. Nossa, fala sério. Eu sei que às vezes eu fico olhando a Ana e eu acho incrível que ela vai lá, ela não se perde, ela fala, mas eu ainda sou do slide, eu gosto de ter alguma coisa para me apresentar, que eu, Thaisa, sendo muito ativacional, eu me organizo mais no meu pensamento. Eu sou desse tipo também, eu não faço slide, eu vou falando, mas eu acho que a mensagem ela é muito melhor recebida quando tem o slide, sabe? A pessoa Eu gosto. ela grava aquilo, né? E assim, e cada uma aqui vai pensando nas suas maneiras de aprendizados até aqui, né? Eu lembro que quando eu fazia a prova, aí eu peço para você, só se libera aí para mim fazer a compartilhamento da minha tela. Quando eu fazia prova, às vezes eu fechava o olho e lembrava como que estava no meu caderno. Que caneta que eu tinha usado, que lugar da folha que eu tinha escrito. Escrever, então, aquilo né? me ajudava. Então, eu ainda sou assim, eu gosto muito de anotar, de escrever. Às vezes eu vou conversar com uma líder minha, mas eu quero fazer alguma coisa. E você é dessas que tem que escrever à mão mesmo ou serve computador? Porque eu tenho que escrever as coisas à mão. Não adianta celular. Eu gosto demais de escrever à mão. E aí eu comprei vários caderninhos, porque eu tenho muitos cadernos aqui em casa e eu tô numa fase com os meus filhos que eles estão roubando as minhas canetas, pegam os meus cadernos e aí ficou um caos aqui em casa, gente. Foi briga assim. Eu brigando com o Matheus, de 4 anos, com a Luísa, de 3 anos, e meu marido olhando, falando assim, eu não tô acreditando que vocês estão brigando por causa disso. Por causa de canetinha. Por causa de canetinha, por causa de caneta, por causa de caderno. Aí eu já coloquei os meus para cima para ninguém pegar e já falei, olha, se vocês pegarem minha caneta, vocês estão tudo de castigo. Não tira minha lapiseira, não. Vou pegar tudo, só não tira minha lapiseira. Deixa eu compartilhar aqui, então. Isso faz até um pouco assim da rotina, fala um pouco da nossa rotina como mãe e gestora e empresária, né? Que é tudo junto ao mesmo tempo. Tudo junto, todo mundo junto e misturado. Eu vou até compartilhar aqui o meu escritório com vocês, eu só vou abaixar a tela do meu computador que vocês vão ver o que está atrás de mim, tá? Ali, ó, tem dinossauro, boneca, ali tem um pouco de dragão, de aviãozinho. Né? Mas aqui, então, ó, ali tem um sofá e no chão tem uma caixinha cheia de mordedor, de brinquedinho, que na hora... é isso. Isso tá calma, menina. E aí, por isso que eu chego no slide. Por quê? Porque nessa dinâmica de correria,
de uma personalidade muito ativacional, se eu não tiver os meus momentos de anotação, de pegar as minhas ideias e colocar num papel, às vezes eu me perco muito. Sim. E eu já tive muitos embates na minha equipe por conta disso. Porque eu tenho líderes que são totalmente analíticas. A doTERRA tem um material dos Estados Unidos, que tem até no Empower de Sucesso, ela tem um material para a gente medir as nossas forças. E aí um dia eu fiquei curiosa para fazer aquilo, e eu até paguei no site americano, não no site da doTERRA, porque eles têm um lugar que você você responde um monte de perguntas para saber a sua característica mental. Ah, legal. E aí eu fiz o meu, eu vou passar o link para vocês, eu fiz o meu e aí eu falei assim, nossa, agora eu entendi tudo, eu sou muito ativacional, então eu tô atropelando todo mundo, porque eu tenho uma líder que ela é maravilhosa, ela faz, o negócio dela acontece, ela dentro da minha equipe, da minha organização, ela nem é mais uma direta minha, que eu já cedi ela, mas ela é minha líder que é mais orgânica, que é mais perene, assim, sólida. E ela é totalmente analítica. Então, em muitos momentos, nós fazíamos muito embates, porque eu queria um certo tipo de resultado dela, mas ela ainda estava lá na construção do pensamento. Eu falava, gente, mas e aí? Mas a gente já conversou disso há algum tempo. E, enfim, Sim. até eu conseguir perceber tudo isso, Tá, foi um caminho. mas eu acho que esse é um dos nossos principais trabalhos Desafios, como líder. né? É entender como que cada um funciona. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que entender de óleo, a gente tem que entender de vendas, mas se você saca como que o outro funciona, qual é a motivação dele, o que vai fazer ele evoluir, pronto. É. E é o que, e aí mais uma vez, né, parafraseando a Emily, né, nós somos uma empresa de desenvolvimento humano. E assim, eu tenho uma gratidão, gente, imensa pela doTERRA. E aí aquela crença do Premier, para mim, ela é muito forte. Ela é muito forte em mim, a crença do Premier, que às vezes eu fico até um pouco meio ignorante quando as pessoas vão falar qualquer coisa mal da doTERRA ou mal do sistema, porque assim, eu abracei a oportunidade, eu entendo a oportunidade. E eu tenho essa crença muito forte do Premier em mim, né? De você ter crença na oportunidade que te foi oferecida. E aí, quando eu penso na oportunidade que me foi oferecida, lê do engano que é uma oportunidade de alcançar os bônus de liderança, os bônus de Unilevel. A oportunidade que foi oferecida é isso. Eu sou nutricionista, eu tenho 13 anos de formação em nutrição, eu trabalhei na docência por 12 anos, na última faculdade que eu trabalhei 8 anos seguidos, eu trabalhei com pessoas, salas de aulas muito grandes, salas de aula aí com... Já tive aula que teve que dividir em 2 salas porque era muito aluno. Por que eu tô falando disso? Porque era pessoas, é relacionamento humano. Só que eu nunca me desenvolvi em 12 anos de profissão de forma humana, como que a doTERRA me permitiu. E aí, a gente entra no tópico que eu quero falar com vocês antes de falar. Você falar isso. E é assim, quando eu pensei, né, quando a gente estava discutindo que assunto que a gente poderia falar, né, Nath? Aí eu venho contar, assim, de maneira muito resumida para vocês, um processo que eu vim passando desde agosto até agora, que foi um processo de olhar aonde eu estou, olhar as coisas que eu tenho conquistado e a minha satisfação, a minha gratidão e o que eu sinto por estar aqui. E a primeira coisa que eu achei bem curioso de viver foi quando eu bati o diamante. Quando eu bati o diamante, gente, eu fiquei igual quando eu vou na padaria comprar pão. Não fez diferença para mim. E eu imaginava que seria, eu até imaginava assim, nossa, eu vou virar diamante e aí eu vou viajar, vou fazer alguma coisa com meu marido. Enfim, eu achei muito curioso me notar, me avaliar vivendo aquilo. E aí eu entendi, assim, com bastante reflexão,
eu entendi sobre o processo que eu estava passando. E que o diamante que eu tinha almejado e conquistado, ele foi o resultado de um processo que eu sabia que ia acontecer. E eu vejo da mesma forma o Blue Diamond, eu vejo da mesma forma o Presidencial Diamond. E eu tenho tentado muito, com muito esforço, porque não é fácil, mas eu tenho tentado com muito esforço curtir todo o processo. Curtir o fechamento com um sistema ruim, curtir o fechamento que não bate meta, curtir, gente, assim, e não é aquele otimista, aquele positivo, tóxico, não. É entender assim, que faz parte do processo. Não é aquela toxicidade do tá tudo bem, tá tudo lindo, eu não tô vendo nada, não tô escutando nada, eu não tô falando, não. É de pensar assim, gente, essa é a jornada que eu escolhi, que legal que são esses os desafios que eu tô enfrentando, quais oportunidades que isso tudo tá me trazendo. E aí eu pensei em conversar tudo isso com vocês, e aí eu peguei um pouco dos desafios que eu enfrentei em novembro com a minha equipe, dos desafios que eu enfrentei em janeiro, dos desafios que eu enfrentei agora em fevereiro, para tentar construir para vocês uma forma humana da gente falar de metas, né? Porque quando a doTERRA fala das principais atitudes que a gente tem que ter para construir um negócio, começa ali no Elite. E aí ela usa a expressão coragem. E quando a gente vai pegar a palavra coragem, a gente vai olhar o que é coragem. O que é coragem? É ação com coração. Então, vamos agora conectar os nossos sonhos com as ações que a gente precisa desenvolver para alcançar esses sonhos. E aí, eu acho assim, Deus é muito fantástico, muito fantástico. Nath, eu estou aqui pensando desde semana passada, assim, eu preciso fazer hoje, eu preciso fazer hoje. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar correr que alguma coisa vai vir aí para mim entrar com uma coisa motivacional aí que vai fazer um pouco mais de sentido para o que eu estava querendo passar para vocês. Aí, esse final de semana, meu marido saiu com os meus filhos, eu fiquei em casa sozinha, que eu falei assim, gente, eu vou ver alguma televisão. Não vejo televisão desde que ganhei menino, que menino tá o tempo inteiro com o desenho ligado. Aí eu pus o Netflix. E aí, a primeira coisa, eu já tinha assistido há muito tempo o documentário da Brené Brown, e veio de novo ele lá. Eu falei assim, gente, deixa eu ver de novo. E aí eu quero passar para vocês agora algumas coisas da Brené Brown, que é uma pesquisadora americana, que ela tem um documentário, para quem ainda não assistiu, no Netflix, que ela fala muito sobre o poder da vulnerabilidade e o poder da gente ter coragem para agir, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso trabalho. E aí, toda a pesquisa que ela desenvolveu para falar da vulnerabilidade foi baseada num discurso que ela leu do Theodore Roosevelt, que é um presidente americano, que foi nomeado aí como Cidadania em uma República ou Homem na Arena. E olha que legal que é a gente pensar nos nossos desafios de consultores, né? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi o homem que tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, de suor e de sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erro e decepção, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, no melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. E aí eu acho que é incrível a gente falar sobre as nossas metas e as estratégias que a gente tem que investir no mês para alcançar os resultados através dessa perspectiva da vulnerabilidade e da importância do aprendizado, sabendo que esse aprendizado, muitas vezes, ele acontece através da análise de uma atitude que foi inadequada,
de uma ação que poderia ter feito de outra forma, né? Então, são os erros aí. E aí eu falo, né, Nath, para nós que temos essa personalidade ativacional, a gente dá muita cara, né, para fazer as coisas, e por um lado isso favorece, né, muito para nós, porque a gente vai lá e aprende, né? E a gente tem a possibilidade de melhorar de novo. E aí eu não vou estender, mas eu quero que depois vocês assistam com esse olhar para o trabalho de vocês. Essas falas que ela tem 2 minutos aqui que eu quero apresentar para vocês, para só servir de base para as nossas reflexões de metas. E mais uma vez eu fico encantada quando eu vejo isso ligado à doTERRA, porque vocês vão ver que está ligado à doTERRA todas essas nossas discussões. E aí eu quero que vocês analisem esse minutinho aqui, ó. Vocês estão vendo a minha imagem assim? Ou eu preciso aumentar o vídeo? Para mim tá tranquilo. Tá, então olha só 2 minutos que eu quero que vocês escutam lá, quer ver? Então vamos lá. Se você não pode medir, então não existe. E lá no nosso acompanhamento de sucesso, a doTERRA traz alguns pontos para que a gente possa fazer semanalmente, para a gente avaliar o nosso crescimento. E aí lá embaixo do PIPS, tem assim: você só pode gerir o que você consegue medir. Então, mais uma vez aí, trazendo para a doTERRA essa percepção, e agora esse momento de preparação de um mês, né? Olha como que para a gente alcançar os nossos resultados, a gente não pode ir pela sorte, deixando acontecer. Se dá certo, aconteceu. Olha a importância da gente vir aqui, desenvolver esse trabalho que nos pertence e desenvolver e abraçar esse papel que nos pertence de consultor. Esse papel, né? Assumir esse papel que a gente precisa fazer gestão, né? Então, quando a gente está hoje no dia 2 de março, é uma excelente oportunidade de fazer gestão. Eu falo até que a gestão que a gente deveria fazer não era no dia 2 de março, era no dia 28 de fevereiro, né? É o primeiro dia, é o mais importante do mês. Então, a gente faz sempre o nosso fechamento ali no finalzinho do mês. Já pensando no próximo, né? Já aproveitar o mês inteiro com força, né? É engraçado porque a gente lá no grupo, a gente tem um grupo, né, das diamantes, para a gente trocar essas experiências. E a Thaisa falou, ó, já estou fazendo meu planejamento. Eu falei, estou também. Na hora que você falou, eu estava anotando tudo que eu queria pôr em ação. Né? Porque, eu fiz exatamente isso. Cara, não adianta você sentar e falar assim, nossa, esse mês foi péssimo, nossa, eu não vendi minha... Não adianta. Não vende... E tá bom, e o que você vai fazer no mês que vem para isso não acontecer novamente? Se você fizer a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. O que você vai fazer diferente? O que você vai agir? Né? Qual que é a coragem que você vai ter? Eu tenho no meu quarto uma palavra que eu pedi para uma amiga fazer há muito tempo. É coragem. Engraçado, né? Que eu pedi para fazer antes mesmo de entrar para a doTERRA. Coragem. Antes mesmo de entrar para a doTERRA. Porque é o que eu peço para Deus, me dê coragem sempre, dar o meu melhor, para eu sair da minha zona de conforto, porque só assim eu vou conquistar meus sonhos. Eles não vão ser entregues para mim de bandeja, né? Aí, Nath, olha aí, né? Você está falando sobre a importância de ter coragem. E aí, nessas pesquisas que a Brené fez, que ela foi estudar, o que a Brené estudou, gente? Ela escreveu um livro, ela é uma das palestras mais vistas no TED. O que ela estudou? Ela foi estudar, gente, a vergonha. Ela foi estudar o medo, ela foi estudar a vulnerabilidade. E aí ela desenvolveu uma pesquisa que ela achou que às vezes ia durar 1 ano. E durou 6 anos. E olha aqui o que ela viu na pesquisa. Eu só vou passar um trecho curtinho para a gente entrar lá.
no ponto que eu quero discutir com vocês. Olha aqui, aí ela fala, né? Então, ela desenvolveu várias coisas, ela percebeu várias coisas, e ela percebeu que existe um problema, e ela aprendeu isso na pesquisa. Então, é isso. É só esse ponto que eu queria passar aqui. Então, olha só. Não... Ih, gente, eu apaguei, foi a aula danada. Não tem jeito da gente escolher, né? Eu vou escolher agora alcançar os meus melhores resultados, eu vou escolher agora a bater o poder de 3 do terceiro nível, a bater uma qualificação de Premier, e vai ser tudo bem nesse percurso, vai ser muito gostoso, eu vou aprender muita coisa, e aí a gente não ter durante esse processo o medo, a insegurança. E por que a gente tem essa tendência, né, de querer nos anestesiar dessas situações ruins? Por que a gente tem essa tendência de não querer viver a jornada do aprendizado, né? De ir para a arena da vida, né? Ir para a arena aqui do consultor de bem-estar, dar a cara a tapa, ir na padaria, compartilhar óleo na padaria, compartilhar na fila da padaria. Por que a gente tem essa vergonha, né? Então, eu queria já passar 7 coisinhas que ela falou, que, ó, ao escolher viver na arena, você vai sofrer. Então, quando a gente tem coragem de sair da zona de conforto, nós, então, aprendemos o significado do sofrimento. Então, a gente começa a ter agora, gente, a autorresponsabilidade com os nossos fracassos, com as nossas perdas, com os riscos que a gente corre, com os desconfortos. Ou seja, a pessoa que teve a condição hoje de vir aqui, tentar aprender uma coisinha, ou alimentar uma chama aí que estava apagada, ou aprender um recurso, e escolheu não vir, escolheu, não estou falando que estava trabalhando, não. Vamos supor, ela está lá na casa dela, deitada no sofá. Escolheu não estar aqui, né? Ela vai passar por algum tipo de sofrimento. Seja agora com os resultados dele, ou seja lá na frente, com o futuro que ela está fazendo para a família dela. Então, independente, é tudo o poder da nossa autorresponsabilidade, né? E a gente já entrar de cara sabendo que o processo, ele causa sofrimento. Então, vamos vir fazer uma arte de relacionamento já sabendo que a gente escuta não. A gente escuta não. Você pode fazer o negócio, você pode não querer fazer o negócio. Então, vulnerabilidade não é fraqueza. Ser vulnerável não é perder ou ganhar. É ter coragem de se arriscar sem controle do resultado. A gente muitas vezes acha que vulnerabilidade é sinal de fraqueza, quando na verdade é emoção. É a emoção que nos conecta com os outros. E a busca incessante por uma vida extraordinária. Aí, por isso que eu comecei a falar isso para vocês. Quando eu coloquei essa parte aí, eu pensei assim, nossa, quando eu virar Diamond, eu vou estar... E não foi isso. Por quê? Não é porque não é. É porque foi o aprendizado do processo. Foi ali, né? As vitórias, as alegrias, elas aconteceram ali no processo. O que aconteceu com aquele pinvim foi o resultado de muito trabalho, de muita doação, de muita escolha, né? Eu abri mão de algumas coisas para fazer outras coisas. Então, às vezes, a gente fica achando que a gente tem que buscar sempre pelo extraordinário, mas às vezes são as pequenas coisas, às vezes não, os momentos do dia a dia que fazem a nossa vida ser extraordinária, né? Então, quando a gente não tem muito a noção clara sobre isso, a gente se perde, né? Em meios, às vezes, até vaidades que podem ser inúteis, né? Então, ó, vulnerabilidade sem limites não é vulnerabilidade, aí é estupidez, né? Para você, quando você vê vulnerabilidade, o que você avalia que seria isso? Você acha que é lá ir no seu Instagram e fazer do seu Instagram um espaço para você falar dos seus medos, dos seus anseios, das suas dores, das suas decepções? É você chegar para uma pessoa e ficar só naquele ar de lamúria, de estar conversando e reclamando? Não, isso não é ser vulnerável. Ser vulnerável não é sair compartilhando, divulgando sua vida para todo mundo. É baixar a guarda
e deixar que os outros te vejam na sua essência. E qual que é a nossa essência? A nossa essência são de pessoas que vieram aqui para essa oportunidade para buscar o quê? Uma vida melhor, buscar ter mais liberdade de tempo, ter mais liberdade de geográfica, né? Fazer o trabalho onde quiser fazer, enfim, cada um aí tem o seu porquê, tem a sua história, né? E aí, a vulnerabilidade na pesquisa dela é definida como aquilo que experimentamos em momentos de incertezas, riscos e exposições. E ela nos deixa ansioso e com medo. Então, para o nosso trabalho, a vulnerabilidade poderia estar ali, no momento que a gente ousa fazer das classes, no momento que eu ouso pegar meu telefone e fazer um convite para uma exposição online que eu estiver fazendo, no momento que eu tenho coragem de saber que eu tenho uma prima que ela sofre de sinusite, eu venho aqui, faço uma amostra para ela de brief, vou lá, deixo na porta do condomínio dela. E no momento que eu tenho coragem de falar assim, aí, você recebeu, eu queria compartilhar, tanto esse brief foi importante para mim, aconteceu isso, eu queria que você experimentasse. Então, às vezes, essas ações do nosso dia a dia como consultoras nos fazem nos sentirmos vulneráveis, com vergonha, com medo. Só que a gente precisa entender que é vivenciar essa vulnerabilidade que a gente vai conseguir encontrar a felicidade, que a gente vai conseguir estar aqui realizada, né? Alcançar os nossos resultados. Então, a gente precisa sim, né, abraçar essa vulnerabilidade, ter coragem de arriscar, de viver experiências novas, de dizer coisas importantes. Tudo isso implica em abraçar a vulnerabilidade, né? E por que a gente abraça? Porque é aí que reside a felicidade, a alegria, o bom humor. Nós estamos aqui nos relacionando, fazendo amizades, e é tudo isso que nos torna o quê? Humanos, né? Então, foi pensando nesses conceitos de vulnerabilidade que eu, Thaisa, de dezembro para cá, onde eu fui enfrentando muitas dificuldades de crença na minha equipe, em alguns momentos eu fiquei... não sei se vocês têm o hábito de seguir o Pablo Marçal, eu gosto muito dele. Tem hora que ele fala umas expressões que chocam muito, mas depois eu fiquei pensando. Desde novembro, ele está falando uma expressão que eu achei o máximo. Ele fala assim, como é que é? A crise é coletiva, a prosperidade ela é individual. Eu falei, nossa, puta merda, é isso mesmo, né? Ó, gente, desculpa. Eu tenho meio essas frases, assim, de vez em quando, tá? Minha boca, de vez em quando, fala umas palavras aí. Mas ele fala isso, né? A crise, ela é coletiva, mas a prosperidade, ela é individual. Eu peguei em dezembro, eu falei assim, gente, é isso. Eu tô aqui na crise de todo mundo. Eu tô com medo de todo mundo. Eu peguei esse negócio da pandemia, eu peguei esse negócio e todo mundo tá aí. A gente tá vivendo uma crise global. Só que isso é o coletivo. Agora eu preciso fazer o que eu posso. Porque a prosperidade, ela está no individual. É opcional, né? Ficar ligada nela é opcional. E aí eu escolhi ali e falei assim, bom, então o que eu posso fazer? Agora eu vou me estudar. Vou estudar, e eu vou encontrar maneiras de medir tudo isso que eu posso medir. Então, desde dezembro, Thaís, eu tenho usado algumas anotações e alguns passo a passos na minha organização do mês que tem feito muito sentido para mim. E eu consigo ver claramente tudo da minha equipe hoje, tudo das minhas líderes hoje, eu consigo olhar com muita clareza o negócio delas, porque eu comecei a fazer isso. Aí, tudo isso que eu venho fazendo é, na verdade, baseado no material que a do Terra traz, lá no guia Lidere, que ela fala sobre 5 disciplinas de execução. A primeira disciplina que a gente precisa ter é o criar a visão. Depois estabelecer objetivos, planeje a ação, distorça o tempo e acompanhe os resultados. Então, são essas 5 disciplinas. E aí, pensando nessas disciplinas, eu fui tentando traduzir isso para o meu dia a dia. Então, quando a gente fala assim sobre criar visão, é importante que a gente tenha sonhos e a gente saiba onde a gente quer chegar.
E para mim isso fica muito claro. Eu nem sei quem falou isso, viu, Natália? Mas eu sei que a gente escuta isso há muito tempo, né? Às vezes foi até você que falou e eu já peguei isso e já. Tem muita gente que fala isso, né? Corra com quem quer correr, ande com quem quer andar e voe com quem quer voar. Então eu faço justamente isso. Às vezes eu estou alinhando muito com um líder durante um mês, é porque ele quer voar e eu também quero voar, então nós estamos voando juntos. Às vezes aquela pessoa que eu falo pouco, ela tá ali andando, então eu vou andar com ela. Mas isso incomoda em alguns momentos, quando a gente não tem como traduzir essas coisas para o líder, para ele saber que a gente não está falando de nós, a gente está falando deles. Então é muito importante a gente saber os nossos sonhos, mas eu preciso também saber os sonhos dos meus líderes. E aí eu não sei se vocês viram o que a Alissa colocou no Instagram dela nos stories semana passada, sobre uma pergunta da caixinha né? Do fechamento. Uma pessoa perguntou por que existe essa pressão de fechamento no final do mês, né? Que isso é muito chato, que os líderes falam isso. Em cima, né? Fazendo pressão, fechamento. Aí ela pegou e falou assim: você já fez alguma prova ou concurso? Quem acaba primeiro vai embora, e quem não acaba fica ali na pressão dos últimos minutos para entregar a prova, né? Eu achei muito fantástico aquilo. E aí eu tenho algumas coisas que aconteceu esse final de mês na minha equipe que me mostram claramente sobre isso. Que as pessoas que não estão aguentando pressão dentro da minha equipe são as pessoas que não têm uma visão muito clara do futuro que elas querem. Então tá, se a gente tem que falar tudo de autorresponsabilidade, qual que é a minha responsabilidade quanto a isso? Então, eu tenho uma consultora A que não está aguentando pressão de fechamento, ela acha que aguenta pressão de fechamento, mas ela não, a verdade é essa, ela não está aguentando. Isso é responsabilidade dela. Mas qual que é a minha responsabilidade como upline de estar aqui ajudando? A minha responsabilidade é saber, junto com ela, quais que são os sonhos dela. Porque aí, nos momentos de fechamento, nos momentos estressantes, quando a gente conversar de ponto, de venda, de cadastro, aquilo não vira uma pressão para ela, porque eu sei que ela alinhou comigo, que o resultado que ela espera esse mês é de X reais, ou é de tal classificação. Então, no momento da pressão, ela entende que aquela pressão não é porque eu, Thaisa, preciso fechar uma pontuação naquela rede. Aquela pressão é por causa do sonho dela. Então, quando eu comecei a perceber isso, fez muito sentido para mim, eu tive o cuidado de ir diretamente nas minhas líderes. Eu acho que eu já fiz isso, já tem mais de 1 ano e 6 meses. Eu fui em todas as minhas consultoras, eu falei assim, eu preciso saber qual que é o seu sonho. E todas compartilharam comigo o sonho. Então, hoje eu sei o coração de todas as minhas líderes, eu sei o porquê delas. Isso é muito então, importante. ficou uma relação muito leve, muito gostosa, uma relação de muita amizade, de muito respeito. E a até gente para está você saber onde você pode chegar com aquela pessoa, porque às vezes a meta que você tem para ela não é a meta que ela tem para ela. E assim, ficou muito claro para nós que quando eu chego lá e falo assim, fulana, cadê você prospectou quantas pessoas hoje? Fulana, cadê seus cadastros? Não vi aqui seu cadastro, você cadastrou alguém esse mês? Você não vai cadastrar ninguém esse mês, não? Então, quando eu falo isso, elas não se sentem assim, lá, ela tá pensando, ela veio aqui cobrar porque ela quer deixar uma... Não é a minha qualificação, é porque eu sei os desejos delas, eu sei o que está no coração delas, eu sei qual que é o futuro que elas esperam. E a gente alinhou que para isso, para alcançar isso, existem algumas metas, né? Existem algumas ações que a gente precisa fazer. Então, quando a doTERRA fala para nós que 5 disciplinas precisam ser feitas para a gente alcançar o resultado, quando ela fala criar visão não é balela, é importantíssimo e fundamental que as pessoas criem visão. Então, vocês aí como líderes, eu sei que vocês têm isso, mas eu questiono se vocês sabem disso da equipe de vocês. E quem ainda não sabe o sonho das pessoas que estão trabalhando dentro da rede de vocês, pelo menos até o 3º nível, a gente tem que saber. A gente tem que saber o que aquelas pessoas querem, o que aquelas pessoas esperam, porque aí, por exemplo, eu tenho uma líder que ela falou que até dezembro do ano passado ela queria virar elite, virar silver. E quando foi em agosto ela estava elite. Então eu sabia que eu tinha que correr muito com ela.
Então, foi uma pressão danada. Foi uma pressão danada ali, porque eu sabia, ó, a sua meta não é silver até dezembro, então vamos lá, tem que fazer, tem que prospectar, tem que acompanhar, né? Então, isso foi fundamental, ter esse entendimento, essa clareza, porque não é sobre a gente, é sobre as pessoas. Então, quando a gente vem para um trabalho de organização de uma equipe, quando a gente vem com um trabalho de ser farol, de apontar caminhos, nunca é sobre nós, é sobre as pessoas, porque o que é sobre nós, nós estamos fazendo. Eu não coloquei os meus sonhos na mão das minhas líderes. Nenhuma líder minha é responsável pelo meu sonho, porque se elas desistirem, eu não vou desistir do meu sonho. Então, esse fardo não é delas, esse fardo é meu. Eu que sei quando que eu quero o Presidencial Diamond, e eu estou batalhando por ele diariamente. Então, assim, não deixar os nossos sonhos na mão das pessoas é muito importante. Então, eu conecto com as minhas líderes para elas alcançarem os resultados dela e para que eu seja esse papel para elas, mas eu estou aqui fazendo o que precisa ser feito. Eu preciso, esse mês, eu pus uma meta para mim de janeiro até final de março, eu peguei 3 meses, eu falei, eu preciso de ter, no mínimo, 9 consultores novos. Eu já estou com 6. Eu tenho 6 consultores novos que eu pus no negócio. Até agora, 6. Eu preciso mais 3 esse mês. Então, assim... Isso é sua meta pessoal, não de equipe. Minha meta pessoal, porque eu olhei a minha organização através dessas 5 disciplinas de execução e falei assim, bom, se elas vão fazer ou não vão, não importa, e eu sei que eu vou fazer. Então, eu vou lá e vou... Então, eu até estrategicamente estou colocando essas pessoas em lugares que eu não preciso nem ceder, porque eu não estou... É importante, porque às vezes as pessoas falam assim, mas por que você ainda não bateu essa qualificação? Você é capaz, né, de alcançar isso. Ah, porque a fulana não está fazendo. Às vezes uma downline ali, uma direta ou não. Isso não tem nada a ver. É. Porque não depende da fulana, depende... Eu acho que é assim, ó. Isso para mim ficou muito forte. Um dia que eu pensei assim, fecha o seu olho aí, vocês hoje, fecha os olhos aí. Quem é mãe pensa nos filhos. Quem só é marido e mulher pensa no marido que está trabalhando. Aí vocês pensam que eu estou na organização de vocês, eu sou downline de vocês. Imagina que a vida dos seus filhos, do seu marido, do seu casamento, seus sonhos estão nas minhas mãos. É justo com vocês? É justo com seu marido? É justo com seu filho? É justo com sua filha? Então, não é justo. E eu faço meu trabalho por mim, pelos meus filhos. E eu não terceirizei minha família para ninguém. Minha família é minha, os sonhos do meu coração são meus. Então, as minhas líderes, elas são minhas parceiraças mesmo, de amor, assim, que a gente tem uma na outra. Mas eu não vou pôr uma responsabilidade que não cabe a elas, né? E a vida da minha família, Deus confiou para mim. Então, essa é uma responsabilidade, uma aliança que eu fiz com a minha família e com Deus, né? O meu trabalho está aqui com pessoas que estão colaborando. E eu tô voando com as que estão voando. E eu tô correndo com as que querem correr. E eu tô andando com as que querem andar, sem problema nenhum. É a questão aqui da gente respeitar, porque o negócio, a minha atividade enquanto líder não é para mim. A minha atividade é como que eu posso ajudá-las. E não existe uma única forma de fazer doTERRA. A gente pode fazer doTERRA de N possibilidades. A minha linha de frente, eu tenho N modelos de negócio. Eu tenho N visões, eu tenho visões diferentes em cada líder. E eu estou ajudando cada uma de acordo com a sua visão, e não pode ser de acordo com a minha visão, né? Então, eu acho que ter muito claro isso, criar esse tipo de visão é fundamental. Então, para a gente tornar um pouco prático, isso que a doTERRA fala e o que eu, Thaisa, faço sempre, sozinha ou acompanhada, porque essas minhas líderes não fazem isso na minha rede, eu já estou fazendo e eu já sei, eu tenho uma noção muito clara da rede de todas as minhas líderes, eu sei do que falta, mas não adianta, eu tenho que ser aqui a pessoa que aponta o caminho, eu não posso fazer por elas, né? Então, eu já tenho muito claro o plano de ação de cada uma. Então, vamos trabalhar agora de uma forma prática. Vamos pensar em classificação. A gente poderia falar de poder de 13, a gente poderia estipular um valor de dinheiro aqui, mas eu quis falar de classificação e eu trouxe para a gente exemplificar aqui uma meta
O Elite é a pedra angular da doTERRA, né? Um presidencial Diamond tem 54 Elites, se eu não me engano. Então, o Elite ele é a pedra angular, ele consegue chegar sozinho e ele faz de uma forma muito consistente o compartilhamento, e a média de cadastro de um Elite é 15 pessoas, né? Então, vamos analisar partindo desse princípio. Vamos pensar assim, eu vou formar Elites. Então, pergunta aí para vocês, anotem aí, se vocês querem se tornarem elite esse mês ou se vocês querem formar novos elites esse mês. A minha meta é sempre formar novos elites, né? Porque uma vez que o elite já tem a crença no produto, eu preciso ajudar agora ele a vivenciar o processo de ser consultor da doTERRA. Porque é só no processo que ele vai viver, que ele vai acreditar na doTERRA, que ele vai acreditar na oportunidade e que ele vai acreditar até na filosofia que a doTERRA vem, né? Trabalhando com uma filosofia de ajuda, de doação, de amor ao próximo, né? E não adianta a gente querer enfiar isso goela abaixo das pessoas. As pessoas precisam viver esse processo. Então, chegar até o Elite é fundamental, né? E aí, eu tenho apresentado isso para as minhas líderes desde o ano passado, que vamos pensar que a gente tem os objetivos aí de elite. Então, a doTERRA falou, a primeira era criar visão, né? O segundo passo é estabelecer os objetivos. Vamos estabelecer os objetivos. E eu, Thaisa, eu gosto de pensar nos objetivos em duas perspectivas. Primeiro, eu preciso fazer uma análise de dados. Então, eu quero formar um novo elite. Então, eu pego consultores que ainda não são elites, manager, diretor, ou os elites e eu quero ajudar eles a se tornarem mais orgânicos. O que eu faço? O elite tem 3.000 pontos. Então, eu vou naquela organização, seja ele uma pessoa que já é elite ou uma organização que ainda não chegou no elite, mas aí eu penso o seguinte, nessa organização tem quantas pessoas? O Elite, quando a doTERRA fala que a gente consegue formar um Elite em 6 semanas, isso significa que 15 pessoas novas entraram naquela organização, fazendo o consumo de 120 pontos. Então, quando eu vou olhar um líder, eu vou lá, imagina que eu estou olhando um líder que é manager, e ele tem na organização dele 4 pessoas. Eu sei que para o Elite acontecer, tem que ter 15 pessoas ali consumindo. Então, coletar os dados de quantas pessoas tem na organização me dá já uma dimensão do quanto que eu preciso prospectar e quantas pessoas eu preciso acompanhar naquele mês. Das pessoas que já estão na organização, existem clientes apaixonados nos óleos essenciais que poderiam ser anfitriões? Porque se a gente tem naquela organização pelo menos uma pessoa apaixonada nos óleos, a gente tem muitos recursos ali para essa pessoa ser não uma porta, né, final, mas uma porta aí para um universo de oportunidades. Porque essa pessoa que é um cliente que gosta muito dos óleos, ele pode se apaixonar em compartilhar, né? Então pode nascer ali já a gente já pode alimentar ali no coração daquela pessoa um desejo de se tornar um consultor, né? Dele começar aí como um compartilhador. Enfim, tem muitas coisas que a gente poderia estar analisando. Existem clientes que gostariam de conhecer do plano de negócios, e aí, gente, eu vou contar uma experiência que eu nunca tinha feito, mas eu achei, assim, muito interessante. Eu tenho um grupo de clientes no meu WhatsApp, e eu converso muito com as minhas clientes, mas mais no privado. Meu grupo de WhatsApp fica ali muito para me jogar, às vezes, alguma informação e eu lanço os bocos. Mas aquilo estava me incomodando muito. Eu falei assim, gente, parece que eu venho no grupo só para lançar promoção. Eu quero fazer uma pesquisa aqui no meu grupo. Aí eu fui e construí um formulário no Google de feedbacks. E eu pus várias coisas que eu quero agora. Isso, gente, anota essa aí, hein? Foi muito legal. Eu descobri várias coisas num questionário de 9 perguntas. Olha, eu perguntei se eles se sentem apoiados por mim, ou se eles se sentem apoiados só quando ele compra, se quando o kit chegou ele se sentiu perdido. Eu perguntei se ele gostaria de quais e-books que eu criasse. Aí eu pus vários e-books lá que eu já estou com os e-books prontos para disparar.
Eu perguntei se eles queriam ter reuniões de protocolos individuais para eles, para as famílias. Eu perguntei o que eles queriam ver no grupo, se a quantidade de promoções que eu lanço tá muito, não tá, porque às vezes me incomoda, principalmente nos meses que tem BOGO, e antes eu já lancei uma promoção, aí eu fico pensando assim, gente, será que esse povo tá achando que eu estou aqui só querendo vender? Eu não quero ser vista como só, tá? Eu quero ser vista como vendedora, porque eu vendo óleos essenciais. Mas eu quero ser vista como consultora de bem-estar. Olha o poder disso, gente, dessa função nossa. Nós somos consultoras de bem-estar. Gente, isso é muito lindo. Consultoras de bem-estar. Olha quantos pilares de saúde a gente tem aí. Responsabilidade de ajudar as pessoas em otimizar a nutrição, melhorar a qualidade de sono, diminuir tóxicos em casa, né? Então, eu queria entender um pouco dessa visão. E aí eu perguntei lá, assim, se eles tivessem interesse em ser apresentado para os negócios. Gente, na hora que eu vi a análise, os resultados, eu choquei. Sabe a pizza, né? Aí veio os resumos, tudo em pizza, assim, para mim analisar os resultados. 70% dos meus clientes querem conhecer do negócio. Uau! Uau! E eu achava E achava que que não. A gente tem, às vezes... Eu sei os meus clientes que querem, mas a grande maioria que tá ali respondendo, eu falava que não. Aí já comecei sábado. Sábado eu fiz uma chamada e pus no meu grupo de clientes. Eu fiz um guia Construa e eu convidei meus clientes. Gente, um cliente que eu nunca imaginava na vida veio para o negócio. Nunca imaginava na vida. Eu achava que ele não sabia nem usar os olhos. Aí ele assistiu o Guia Constru. Quando a gente conversou, ele foi me falar dos compartilhamentos que ele estava fazendo. Então, assim, foi um choque. Caramba, então, assim, legal. às vezes a gente acha que já está conhecendo tudo do nosso negócio, por isso que é importante coletar dado. Então, assim, às vezes, a nossa meta é a análise de dado, né? Às vezes, assim, os nossos resultados é analisar o que a gente já tem. Então, por isso que eu tenho falado muito com as minhas principais líderes sobre isso, sabe? Analisar o dado. Gente, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que é o difícil disso? Da preguiça. Da preguiça. Ou a gente está tão mergulhado em atividades que não são rentáveis que a gente não está tendo tempo de fazer isso. Mas ontem eu até falei meio brava assim com uma líder minha. Eu falei assim, então separa tudo que você está fazendo. Você está achando que você está fazendo isso, que é a coisa que você tem que fazer no primeiro dia do mês? Não é. Isso aí você pode fazer de madrugada depois que sua filha dormir. Na hora que sua filha dormir, você vai lá, abre seu sistema, você faz isso de madrugada. Isso aí, você está perdendo seu foco, você está perdendo sua energia. Você está pondo muita energia em coisa que não te gera impacto, que é nas suas metas, né? Então, isso aqui tudo, gente, anotem essas perguntinhas. Eu vou mandar essa aula, a Nath depois manda para você. Mas façam isso, que vocês vão aprender tanta coisa da rede de vocês. Aí depois vocês coloquem Cara, assim, como tem... que você está falando, Thaís, essa coleta de dados, ela é tão importante que o Google trabalha com isso. É assim que ele trabalha com as publicidades e tal, né? Então, assim, essa informação que eles têm da gente é muito valiosa. Então, a gente entende isso e vai pegar os dados também dos nossos clientes, né? Entender o que mais que eles... Gente, quer ver? Até uma coisa que a gente tem que fazer, você falou do Google, eu lembrei, o Google tem uma ferramenta que chama Google Trends, né? Que ele avalia lá as palavras-chave mais pesquisadas. Olha lá o que aumentou da doTERRA. Na hora que vocês colocam lá no Google Trends a palavra doTERRA, vocês vão ver o tanto que teve um crescimento de busca na internet da doTERRA. Aí tem uma parte lá do Google Trends, sabe qual que foi o óleo que mais cresceu a pesquisa? Vocês vão saber, lógico. Brief. Sim, Covid. Gente, nós estamos vivendo uma pandemia. É óbvio que as pessoas estão preocupadas com isso, né? Então, analisar dado é fundamental. Por isso que eu falo, sai dessa posição de vendedor. Porque o nosso trabalho, olha os nossos bônus, gente, a doTERRA paga o nosso... É bônus de 2 grupos de... Você tem que ser o CEO da sua... Olha os 2 grupos de bônus que a doTERRA paga a gente. Bônus de venda, bônus de início rápido e unilevel. E bônus de gestão, poder de 3 e liderança. Por que a gente fica, às vezes,
focando a nossa energia só aqui na venda. A gente está focando só aqui, ó. Olha o tanto que a gente está perdendo a oportunidade de alavancar esses bônus que são importantes de gestão. Mas aí eu descobri uma coisa que eu compartilho com vocês, uma coisa que eu observei na minha rede, que não precisa ser na rede de vocês, tá? Mas a realidade da minha rede. Gente, a realidade da minha rede é que tem muita gente que quer ser funcionário. Tem muita gente que quer ser cobrado. Tem muita gente que quer saber o que precisa fazer. E às vezes eu tô deixando tão solto que tá se perdendo. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter um olhar mais sensível para todo mundo. E aí eu comecei a perceber isso. Tem líderes na minha rede que elas não querem ser o CEO da empresa delas, elas querem ser a funcionária. E aí elas querem estar ali o tempo inteiro. Eu preciso cobrar, eu preciso fazer isso. Então também é importante da gente tentar analisar assim um pouco dessas diferenças aí, né? Qual que tem sido a média de cadastro nessa rede? Gente, vai lá no Visão Geral, entra no escritório virtual novo, vai lá no Visão Geral, clica no Visão Geral, não vai para os subtítulos dele, vai lá para o Visão Geral, clica nele 2 vezes. Vai lá no final da página, tem lá maiores cadastradores do mês. Põe lá nos maiores cadastradores do mês. Aí foi para a segunda página. Aí vai ter lá um lugar para você colocar o ID. Coloca o ID dos seus líderes, de todos os seus líderes, da linha de frente da sua equipe, da linha de frente, da sua linha de frente. Coloca um mês, coloca os últimos 3 meses. Você vai ver a média de cadastro nas redes. Aí, se a gente está pensando assim, bom, eu quero formar novos elites. Aí você vai olhar uma rede, ela teve lá 4 cadastros no mês. Aí você olha outra rede, teve 18. Você olha outra rede, teve 27. Gente, agora mesmo no Clube Diamond, na minha rede, teve uma consultora que no Clube Diamond, ela cadastrou nesse mês 32 pessoas. E teve gente que não avancou, não conseguiu sair dos 10. E isso também, Né? Thais, até nessas pessoas que estão aí cadastrando muito, a gente tem que olhar e não deixar solto. Por quê? Com certeza. Ela não pode só cadastrar clientes preferenciais se ela quiser ir para o próximo passo. Ela não vai dar conta desse ritmo de Não cadastro. vai. Então, assim, até esse, não deixe solto. Você tem que acompanhar, você tem que ajudar ela a montar a estrutura. Porque eu sempre falo isso, a doTERRA é um jogo de Tetris. As coisas, elas precisam estar encaixadas do jeito certo. Então, assim, também não é só vender. Não. Né? Então, não. a gente tem que acompanhar o consultor que começou agora e está indo bem, para que ele não desanime e consiga com segurança, de forma orgânica, e me foge a palavra agora, mas uma forma sustentável, né? Sustentável. Eu conversei com uma líder minha sexta ou quinta, não lembro. Sexta ou quinta. E ela bateu o Gold super rápido. E no mês que ela bateu o Gold, gente, ela fez 29 cadastros. A gente até brincou assim com ela. Nossa, de desaforo eu fazia 30, para fechar no 30, no par. E eu falei, nossa, 29 cadastros. Gente, tudo cadastro 120 é 200 pontos. Tudo orgânico. E ela não conseguiu se manter no Gold. E aí ela virou para mim e falou assim semana passada: eu sou a prova viva o tanto que a gente não pode pular processos, porque eu estava com tanta gente para me acompanhar que eu não conseguia acompanhar e essas pessoas saíram. Foi o processo seletivo do negócio que essas pessoas saíram. E ela estava analisando que ela acha que muitas pessoas saíram porque ela não conseguiu acompanhar essas pessoas. Thaís, né? você sabe que eu sempre trabalhei com varejo, né? Desde os meus 18 anos. E o multinível, ele foi para mim, eu falo que ele foi um carinho numa pessoa que tinha que focar em venda, 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 venda todo mês. Porque esse modelo, ele não pensa só nisso, né? Eu não tenho que fazer o pesado todo mês sozinha, né? Então, se as pessoas entenderem que não é isso, não é bater uma meta de cadastro, né? E sim um trabalho de etapas.
de cativar um cliente, de transformar ele num compartilhador, de transformar ele num compartilhador capacitado, de trazer mais pessoas. Quantos, e assim, Nath, como você fala, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, eu, Thaís, eu sou uma pessoa ativacional e eu gosto de controle, às vezes eu gosto de controlar muito. Então, desde que eu vim para a Doterra, eu tenho ficado muito atenta para mim também não pegar atividades que eu não preciso pegar demais, né? Eu saber delegar, eu saber dividir isso com as pessoas, porque o modelo de negócio, ele favorece isso, né? A gente sai aí do modelo tradicional de negócio, onde a gente tem que fazer tudo sozinho, para um modelo que promove essa sinergia, essa colaboração aqui, né? Essas pessoas todas em busca de um objetivo e todo mundo crescendo junto, né? Então, entender esse modelo de negócio, no começo, para mim, foi um pouco difícil de entender. E aí, por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção nas palavras que a Doterra fala, né? Vai lá no Guia Construa, entenda a oportunidade. Quantas pessoas eu, Thaisa, deixei de cadastrar como consultor, porque no momento que eu só precisava fazer a pessoa entender a oportunidade, eu era aquela pessoa que ficava explicando com detalhes plano de compensação. E a pessoa, para dizer o sim, ela só precisa entender a oportunidade. O resto então, ela aprende com o tempo. Eu então, vou te falar a verdade, eu fui uma dessas pessoas, até porque quando eu comecei, a minha colega ela não sabia. Não sabia. Então, assim, o que eu vi? Cara, que produto é esse? Ele conversa com tudo que eu acredito, eu vou poder fazer isso com o meu menino em casa, que é o jeito que eu quero, eu vou poder mudar a vida das pessoas, eu vou poder mudar a minha... Ah, não, eu quero esse negócio para mim. Ô, Nath, eu acho engraçado que quando eu virei Premier, a gente ainda participava daquelas reuniões presenciais na ANA, né? De todo mundo fazer os reconhecimentos. Aí eu lembro direitinho que eu recebi o reconhecimento do Premier daquele colar que a gente tinha, né? Aquele difusor pessoal bonitinho. Aí, na hora que eu recebi o colar da Gabi, eu abracei ela, agradeci, já pus. Aí eu cheguei no final da apresentação, da reunião, e falei assim, Gabi, mas e aí, o que é isso? O que é Premier? Mentira! Eu não sabia nem o que era o Premier quando cheguei no Premier. Mas você falando nisso, você sabe que eu só consegui enxergar que eu ia virar Premier, virei Premier no meu segundo mês de Doterra. Então, assim, eu estava empreendendo muito. Eu estava ainda aprendendo o óleo, né? Não estava sabendo de negócio. Foi no último dia. A Ana olhou sua rede e falou assim, ué, mas peraí, falta 140 pontos para você virar Premier. Nossa, se você virar Premier, você tem que... Nossa, eu vou virar Gold. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu falei, ué, vamos, mas e aí? O que eu tenho que fazer? Então, foi no último dia também, né? E aí, eu fui entender no meu segundo mês que eu tinha cadastrado o mesmo tanto que eu tinha cadastrado no meu primeiro mês. No primeiro mês, eu cadastrei 9 clientes. No meu segundo mês, eu cadastrei 9 clientes. Só que o quê? Meu faturamento foi outro. Porque eu já tinha compartilhadores junto comigo, fazendo aquele volume, e aí eu entendi, cara, isso é multinível, nunca mais saio dessa. Depois que você entende o modelo de negócio, aí você não sai mesmo, você começa a desenvolver a sua crença, né, nele. Fala, isso aqui funciona, eu tô vendo, eu entendi como que funciona, eu entendo a dinâmica do negócio. E aí eu coloquei aqui como esse coletar dados, analisar dados, até a gente abrir as nossas organizações e olhar aqui, né? Eu pus essa organização aqui exatamente por causa dessa executiva que eu tenho aqui, ó, o que estava acontecendo com ela? Ela estava colocando muita gente aqui no primeiro nível dela. E você vê aqui como é que está a rede aqui debaixo dela, e ela não desapega, ela foi colocando as primas, as tias, ela foi pondo todos os familiares dela, ela foi deixando todo mundo aqui. Aí um dia a gente fez uma reunião com ela, eu e a líder dela, mostrando o bônus unilevel dela. Eu falei assim, beleza, então sua tia vai recomprar, sua mãe vai recomprar. E a gente fez um cálculo mesmo, 2%. A gente pegou um cálculo besta que a gente fez assim, ó. Então, todo mundo aqui comprou. Então, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Então, você tem 23 pessoas comprando, fazendo uma LRP de 100 pontos, tá?
Então, você vai receber só 2%. E a gente pegou e fez a matemática para ela, né? 2%, destante PV que está entrando, X. Aí mostrando para depois ela. colocou no 7º nível. Aí depois a gente pegou essas pessoas e reposicionou. Ó, se a sua mãe, a sua tia, a sua mãe pode cair que você já tá. Vamos pôr a irmã da sua mãe embaixo, as suas 2 tias do lado. E a gente foi montando a estrutura. Gente, ela saiu de uma renda de R$300 para ir para uma renda de mais de R$1.800. Então, quando a gente consegue mapear realidades, a gente sabe aonde que é o nosso foco. Então, por exemplo, o meu objetivo não é formar um novo elite, o meu objetivo não é fazer essas pessoas vir aqui e formar um novo elite. Se eu ajudo ela a identificar pontos que merecem atenção naquele mês, imagina aqui para essa pessoa, qual que é o ponto que merece atenção aqui esse mês? Ela tem que ficar preocupada só com venda, só com cadastro novo? Não. Ela tem que ficar preocupada agora de ver quantas pessoas aqui já dá para fazer uma reativação de contas, se existe possibilidade de exceção de posicionamento. Ela precisa contactar essas pessoas, esses clientes, para soltar mesmo, para relacionar, para ver se tem um que pode ser um compartilhador. Ela precisa agora identificar, por exemplo, possibilidades de posicionamento aqui. Então, tem tantas coisas que a gente precisa analisar nas redes para a gente definir quais vão ser as atividades rentáveis daquele mês. Porque, às vezes, a gente está igual o cachorro correndo atrás do rabo. A gente está fazendo muito, estamos trabalhando demais, só que a gente está em volta só de atividades que são de muito impacto e pouca rentabilidade. Então, não tem uma fórmula geral, tá, gente, aqui, para mapear a realidade. Só tem uma coisa, um caderno, uma caneta, e você vir de estrutura para estrutura e falar assim, fulana, vamos sentar aqui comigo. Essa líder, sua elite aqui, como é que é aqui? O que é orgânico aqui? O que tem de LRP aqui? Tem poder de 3? Vamos estruturar aqui? Não, então vamos ver aqui o último cadastro dessa pessoa. Vamos ver qual que foi o último LRP. Ó, esse cliente aqui, esse cliente aqui, esse cliente aqui, a gente já dá para pedir reativação de conta. Vamos reativar? Então, organizar as estruturas aqui é importante. Então, algumas coisas que a gente pode analisar quando a gente abre o nosso escritório virtual, no início do mês, para a gente planejar, são esses pontos aí que eu coloquei, que é o que eu tenho feito. Então, agora a gente sai, né, do caderno, a gente precisa fazer algumas ações. Então, vamos pensar o elite que a gente está focando hoje. Defina 10 atividades rentáveis para aquele consultor se tornar elite. Gente, classe. A doTERRA fala que classe é uma das coisas que mais geram resultados. Mas será que é verdade? Depende. Não dá para a gente estipular que é verdade, porque tem pessoas que são muito boas no fechamento, no individual. E tem pessoas que são ótimas numa classe. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer. A gente tem que fazer, a gente tem que fazer, porque a excelência vem da repetição. Então, a classe ela é rentável no primeiro momento para todo mundo? Não, mas ela tende a ser. Então, a gente não pode desmerecer a classe. Se você faz classe, você não consegue fechar muito, continue fazendo classe, não pare de fazer a classe, faça a classe online, treine, abrace a sua vulnerabilidade de não fechar, melhore o seu discurso. E aí a placa, se assista também, eu gosto muito disso, identifique seus pontos negativos, melhore nas próximas. Aí vem naquele discurso que a gente já conversou algumas vezes, né, eu e você, do Clube Diamond, que eu e você, a gente estava na zona de conforto, né? De não fazer o Clube Diamond, com 2 filhos pequenos, vamos fazer Clube Diamond. Na verdade, eu fiz Clube Diamond, já era Diamond, né? Não, então. Mas aí, quando a gente faz o Clube Diamond, a gente começa a ter tanta repetição em atividades que quando a gente não está no Clube Diamond, a gente não faz com tanto vigor, que a gente sempre pode melhorar. Então, a repetição, gente, a excelência vem da repetição. Então, classe, ela é uma atividade rentável. A média que a doTERRA fala no material brasileiro é que uma classe de 10 convidados gera em torno de 1.000 pontos
e uma classe nos Estados Unidos gera em torno de 500. Então, a gente pode ficar de 500 a 1.000 pontos. Workshop. Podemos fazer workshop? Podemos. Online? Online. Compra os kits, leva na casa de 5 clientes, todo mundo abre o Zoom, tem todo mundo o seu material de apoio. Então, você vai lá fazer uma aulinha prática. Você está na sua casa, as pessoas estão na casa dela, vão fazer. Olha, mas gera muito impacto, não gera? Gera impacto. Gera esforço? Gera esforço. Fazer combos. A gente não pode fazer combos? Pode. Eu fiz um combo agora para as minhas clientes no final do mês. O que a gente não pode é anunciar nas redes sociais. É, lógico. Por exemplo, eu fiz um combo. Sabe qual combo eu fiz? Eu peguei aquele kit de máscara da doTERRA com On Guard Touch. Aí eu coloquei o Brief, coloquei eucalipto e coloquei lemon. E fiz aquele kit. Eu sei que as máscaras, gente, não tem PV no sistema, mas no momento que tá todo mundo confinado, lockdown, R$79 comprar 2 máscaras, compra. Com um guard de bater na mão, compra. Então, eu fiz e foi ótima a aceitação das minhas clientes, elas adoraram. E o que vai acontecer? Mensagens, gente, subliminar, o tempo inteiro, colocando máscara, o símbolo da doTERRA. De repente, doTERRA vira uma comunidade que ela se sente o quê? Pertencimento. Nós somos seres humanos que precisamos nos sentir pertencidos. Então, a gente também tem que ter um pouco de noção, né? Assim, do marketing também, né? A gente precisa fazer os nossos clientes se sentirem pertencidos. E a doTERRA, ela dá essa liberdade para a gente de fazer as ações. Se você acha que precisa, que a promoção do mês não foi atrativa, perfeito. Né? Outra coisa, vai lá na sua... Você não analisou sua rede? Não pegou os seus principais líderes? Tem cliente lá que está 3 meses sem comprar? Faz uma promoção de recompra. Monta um combo de 26 PV. Não importa, não precisa ser 120, não precisa ser 100. Monta um combo de 26 PV. Comprou esse combo de 26 PV, ganha um Rosemary de 5 ml. Faz a sua LRP com isso. Pontos, né? Não vai ser nem oneroso. Pode pegar com seus pontos, pode fazer a sua LRP. Eu faço as minhas LRPs com produtos que eu quero dar para as pessoas, porque hoje eu já tenho óleo espalhado pela casa inteira, tá tudo cheio. Então, assim, a gente pode também usar o nosso negócio a nosso favor. E vamos vamos lembrar. Nós não somos pessoas físicas dentro da doTERRA, nós somos empresas. Natália, você que é empreendedora, tem empresa, eu fui empreendedora, eu tive empresa, eu tive uma loja de produto natural. Eu pagava, gente, 2 funcionárias, eu pagava taxa de franquia, eu pagava água, eu pagava luz, eu pagava aluguel, eu pagava taxa de condomínio, eu pagava calça jeans, blusinha bonitinha, sapatinho bonitinho, maquiagem, porque eu tinha que estar bem apresentável. Sacolas, embalagens, produto de limpeza para limpar a loja, seguro. Eu tinha um custo, agora eu tenho um custo, LRP. Gente, eu pago a minha LRP, mas assim... Feliz e sem escassez. Sem escassez. Isso aqui é para gerar, isso aqui é para gerar, isso aqui é para vir mais. Por quê? Porque quem olha o seu negócio como uma empresa, R$1.000 é barato para a empresa. Não é barato para a Thaisa Diamante, não. É barato para o empreendedor brasileiro. Quem é brasileiro não tem uma empresa com menos de R$1.000. E para os lucros a retenção que a doTERRA te favorece, é super possível você, no mês, você já pagar essa sua despesa. Então, essa é uma outra mentalidade que é muito importante a gente estar o tempo inteiro trabalhando. A nossa LRP é o seu custo de empresa, de empreendedor, de empresário, de mulher de negócio. Não é um custo. E olha que oportunidade que você tem de gastar tudo isso para dormir bem, para ter mais saúde para os seus filhos, não preciso nem falar, porque nós estamos aqui num grupo de consultoras. Olha o que os produtos fazem por nós, né? Então, podemos criar
promoções de recompra, fazer incentivo para os clientes de LRP. Então, olha lá no seu grupo de clientes, aqueles clientes que pediam muito Smart SaaS por Epifruit, aquelas clientes que gostam de fazer massagem. Vamos fazer agora o incentivo de LRP para o pessoal ganhar o White Grapefruit? A gente pode fazer isso. Então, isso é uma atividade que é renda? É renda. Acompanhamento do poder de 3, fazer uma teleconferência a 3, ao invés de a gente olhar no nosso primeiro nível, vamos olhar lá no nosso quarto nível. Tem uma estrutura de poder de 3, vamos fazer um incentivo para aquele pessoal que está lá embaixo de poder de 3? Vamos. Então, vamos acompanhar esse povo? Então, é de repente, a gente começar a pegar o telefone e ligar para uma pessoa que está lá no nosso quarto nível e fazer alinhamento com ela. Ah, Thaisa, mas eu não vou fazer alinhamento com ela, não, porque essa consultora é consultora da consultora da consultora. Não importa, é todo mundo que está abaixo de você, é a sua responsabilidade. Você não vai pegar essa pessoa e falar assim, ô, vem aqui, eu tô te ligando para você sair dessa rede e vir para outra rede aqui. Não. A gente está acompanhando as pessoas para elas gerarem retenção. Não, E aquela retenção... Isso é tão importante, porque assim, isso vai refletir como se fosse a sua primeira linha. Eu sei porque assim, eu tinha pessoas na minha primeira, segunda linha, que assim, estavam prestes a desistir. E eu sabia que naquele momento não tinha o que eu falar para essas pessoas, que não ia surtir efeito. O que eu fiz? Eu trabalhei lá no fundo. Falei, eu vou trabalhar no fundo, porque isso aqui vai ficar mais orgânico, que vai motivar essa cima, que vai motivar a outra, e isso vai refletir para mim. Então, assim, tá na sua árvore geográfica, é seu. Exatamente. É seu, e é para todo mundo cuidar junto. Né? E é para cuidar mesmo. Às vezes, a gente fica com medo. Nossa, mas será que eu vou fazer isso e fulano de tal vai achar ruim? Então, liga para fulano. Fulano, ó, eu tô querendo fazer uma ligação de vídeo para fulana de tal. Eu tava olhando a estrutura dela. Nossa, eu acho que ela tem condição, viu? Dela fazer o poder de 3 hoje. Você quer ligar comigo? Tô pensando em ligar tal dia, tal horário. Não quer? Liga! Né? Liga, faz o trabalho, apoie. Por exemplo, vai ter convenção, gente. Eu ainda não fiz isso, mas eu quero fazer. Eu quero pegar meu telefone e ligar para todos os consultores da minha rede. Fulano, tá sabendo da convenção? Você vai? Você já comprou ingresso? Ó, anota meu telefone aí. Eu tô criando um grupo de WhatsApp que eu vou querer todo mundo no mesmo hotel. Eu vou passar aqui os hotéis que a gente está pensando para a gente decidir junto. Nós não estamos aqui fazendo marketing de relacionamento? Então, vamos pôr nossa equipe, todo mundo no mesmo hotel, todo mundo junto, todo mundo encontrando o café da manhã, todo mundo em São Paulo. A gente que já foi em convenção, bom, né, presencial, né? gente, como é forte isso. E por que voltar tão mais motivado, assim, ver todo mundo engajado, ver o que o outro tá isso aí é a prova social, né? A prova social, você se sente pertencido. Isso aí tem um significado antroposófico, né? De humanidade. Quando a gente está lá, olha, uma Gold minha que me classifica para o Diamond, ela não era minha consultora. Ela estava na convenção, eu conheci ela na convenção, ela estava totalmente desamparada. A gente conheceu na convenção, começamos a conversar e nunca mais paramos, viramos irmã. No final, ela chegou para ela upline dela e falou assim: olha, pelo amor de Deus, me cede para a Thaisa, porque aonde eu estou, a Thaisa não pode me ajudar. E agora ela só me ajuda. Ela me ajuda com os alinhamentos. Agora eu quero ajudar ela, eu quero qualificar ela. E aí fizemos um swap aí, deu certo, ela virou a minha consultora direta. Mas por quê? Não foi por causa, foi o relacionamento que vai sendo criado, né? Então, coloquem em um plano de ações. Como é uma rede eterna, né? É nesses eventos que a gente vai conhecer de onde a gente veio, né? E assim, e nisso surge tanto festa de família, né? Que você vai conhecendo as pessoas. E isso a gente vai conhecendo assim, que às vezes não é porque a pessoa vai te mandar PV, vai te mandar consultor, não. Mas ela tá ali com você, ela pode te dar uma mentoria, ela pode analisar a rede dela, a sua rede e ver alguma oportunidade, ela pode te contar um pouco, né, de como que ela trabalha, e isso é ajuda, né? E aí eu volto numa das primeiras coisas que eu falei quando a gente começou aqui, né? Toda a nossa experiência, gente, vocês aí, eu como nutricionista, como professora universitária, vocês como advogados, pedagogos, tudo aí, tudo quanto é tipo de profissão que existe.
toda a sua experiência, a sua jornada te trouxe até aqui. Daqui para frente é o que a gente fizer um com o outro. Então, essas interações, esses relacionamentos, as coisas que a gente aprende. Olha só, eu já aprendi tanto com a Natália. Essa situação que eu contei aqui do swap, quem foi minha luz foi a Natália. Eu liguei para a Natália que me ensinou, a Natália que me explicou. Isso foi fundamental para o meu diamante. Então, assim, olha tanto que esses relacionamentos, eles são importantes da gente. Eu lembro que uma vez a Thaisa veio aqui em casa para ver um colar, né, um difusor. Aí ela começou a falar, falei assim, gente, quer saber? Vamos deixar os colares aqui do lado. Vamos sentamos. Foi mais de uma hora, né, Thaisa? Foi. Pra gente. E assim, a Thaisa não é da minha rede, né? Para quem ainda não entendeu aí, nós estamos na rede da Ana Paula, né? Mas nós não estamos na mesma rede. E o quanto a gente troca? Eu não perco nada por ajudar a Thaisa. Ela não perde nada por me ajudar. Nada. E assim, a gente na verdade, a gente só cresce juntos, né? Com essa troca. E então a gente isso é mais uma das coisas que eu vejo na doTERRA, né? E é mais uma das coisas que eu acho legal da gente fazer, de ir presencialmente numa convenção. Você vai conhecer um monte de gente que está fazendo a mesma coisa que você. Às vezes, uma dessas pessoas vai ter a solução do seu problema, porque ela passou por Exatamente. Igual. Exatamente. Uma pessoa que segue a mesma linha que você, como que ela faz para educar os clientes daquela forma que ela acredita? Né? Então, assim, como que ela passou por aqueles desafios? E isso, a convenção é legal porque ela tem um palco que vai subir ali o corporativo da empresa, os cientistas, os aromaterapeutas, o marketing, mas também vão subir os consultores que já estão trilhando esse caminho há mais tempo, a galera dos Estados Unidos. Então, eles vão contar toda a experiência dele. E a gente aprende demais vendo isso, né? E, às vezes, a gente não precisa passar pelos mesmos desafios, né? A gente não precisa cair nos mesmos buracos que a gente cai. Por exemplo, uma simples aula de posicionamento. Eu vou fazer essa live com a Ana. Uma simples live aí de posicionamento, que a gente vai falar onde que a gente posiciona as pessoas, em qual nível, em qual braço, por que que a gente faz isso. Uma simples... A pessoa vai lá e assiste. Às vezes eu vou falar uma coisa que ela fala assim, gente, eu tô fazendo errado. E ela falou isso que fez errado, agora eu não vou fazer mais. Então, ela já vai pegar o atalho da minha rota. Ao invés dela fazer minha rota toda errada, cheia de curva, igual eu fiz ali com posicionamento, ela já pega o atalho. E quando a gente pega esse tipo de atalho, a gente cresce mais rápido, né? Então, todos esses momentos que a gente pode de socialização aqui é importante, desde até uma teleconferência a 3. Até você ligar na sua rede, fala assim, fulano, e aí, você vai na convenção? Muito prazer, meu nome é tal, qualquer coisa. Isso aí tudo é muito importante, né? Você sabe que agora que você está falando aí de que você vai ligar para todo mundo, quando eu entrei em 2018, foi em outubro, né? 25 dias depois, teve a convenção a primeira, né? Era a Grand Open da doTERRA no Brasil. E eu pensando assim, cara, eu acabei de gastar dinheiro na minha LRP, né? No meu cadastro. Eu nem sei o que isso vai dar direito. Será que eu vou nesse negócio? Aí eu contando isso para minha mãe falou, você vai nesse negócio, você acabou de começar, você tem que entender de tudo. Então, você vai para se profissionalizar nisso. Eu pensei, opa, ela tem razão. Mas o meu upline, o Rubinho e a Duda fizeram um incentivo nesse mês. E eles fizeram um incentivo financeiro. Quem cadastrasse, eu acho que eram 7 clientes a partir de 100 BVs, ia ganhar tantos reais ali. Eu falei, claro, esses reais aí, eles já pagam minha passagem. Então, assim, foi uma coisa que também me fez... aí, ó. Que aí a gente olharem na rede de vocês, falando, eu quero minha equipe lá comigo. O que eu posso fazer, né, para incentivar? Não ficar também só esperando aquele de cima, que já é gold, que já é platinum, que já é diamond. Gente, outra coisa que eu faço sempre, eu sempre
eu truco as coisas que a Ana Paula faz. A Ana Paula vai lá e faz o incentivo da rede, não faz? Ela fez agora. Truco dela. Fala assim, então você vai ganhar o dela e o meu nisso. Então a gente pode fazer tantas coisas, né? E aí eu vejo que tudo isso, às vezes, parte até de um princípio de criatividade mesmo, né? Da gente tentar ser um pouco mais criativa para fazer as coisas. Então, vem incentivo de cadastro, incentivos internos, brindes por indicações e os bolos. Então, aqui, gente, foi só um exemplo que eu quis falar, assim, para a gente formar um novo Elite, olha quantas coisas rentáveis aqui que geram 3.000 pontos. Eu acho que todo mundo concorda, né? Que se tiver classe, cadastro, se a gente fazer workshop, se a gente vende bônus, todas essas 10 coisas aqui geram o quê? Volume. Gerou volume? Ok. Vamos pegar essas 10 coisas agora e vamos fazer uma coisa que a doutora fala, de torcer o tempo. Então, vamos parar de gastar energia aonde não tem que ser gasto. Vamos agora concentrar as nossas energias aonde precisa ser naquele mês, para aquela meta, para aquele resultado que a gente quer, a gente tem que focar. Então, olha aí, o que dessas atividades é o menor esforço e o maior impacto para você? Para mim, menor esforço, classe. Por quê? Porque eu faço classe, eu gosto de fazer classe, eu já fiz muitas e muitas classes. Agora, quando eu estava entrando, não. Então, assim, também nem dá para a gente colocar os grupos aqui, porque vai muito do pessoal, do você, da sua realidade. Então, pegue todas as atividades que você pensou que pode gerar os pontos na rede e divida aí o que é menor esforço e maior impacto. O que é maior esforço e maior impacto. O que é menor esforço e menor impacto. O que é maior esforço e menor impacto. Eu tenho consultoras que são vendedoras natas, assim, vende até a mãe. Essa vendedora, fazer combo, fazer bogos, é fácil. Às vezes fazer um incentivo de cadastro, que é difícil, né? Então, vai colocando aí, de acordo com a sua realidade. Fez isso tudo, pegou essas atividades e separou aqui. Então, pega as de maiores impacto. Selecione 3. Tenha consciência que essas 3 atividades você fazendo de maneira consistente esse mês vai ser responsável por 80% dos seus resultados. Thaís, e o 20%? Porque para mim atingir a meta eu preciso do 20%. É todo mundo fazendo junto também. É a sua equipe fazendo. Então aqui, gente, é aquela frase que eu falei, né? Não terceirize seu sonho na mão de outra pessoa. Você faz 80%. Se tiver alguém te ajudando, ótimo. Se não tiver, não tem importância, você faz. Mas o que a gente não pode fazer é isso que eu vejo muita gente se sabotando, correndo atrás do rabo. Tá ali, ó, correndo atrás do rabo, se sabotando, tô falando que tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas por que tá difícil? Porque não tá conseguindo distorcer o tempo, porque o que gera impacto não tá sendo feito. Ah, Thaís, mas às vezes ela nem sabe que gera impacto. Não sabe, se não analisar, não sabe mesmo que gera impacto, né? Ontem eu estava conversando com uma líder minha que ela quer o Platinum esse mês. Eu já sabia dos resultados, porque eu já tinha feito essa análise da equipe dela. Eu precisei que ela fizesse para ela ver agora os pontos que ela precisa agir, as pessoas que ela precisa abordar, os lugares que ela precisa de foco, qual tipo de atividade que ela precisa. Dá para a gente colocar todo mundo na mesma receita, no mesmo bolo? De maneira alguma. Cada linha direta nossa tem uma realidade. Cada equipe tem as suas realidades, cada consultor tem um sonho. E se a gente colocar tudo no mesmo barco, significa que a gente está fazendo todo mundo trabalhar para os nossos sonhos. E não é esse o resultado. Não é aí que vem o resultado. O nosso resultado vem quando a gente vai trabalhar com as pessoas, mostrando isso tudo para elas. E aí eu te pergunto uma coisa. A gente tem que fazer isso de todos os nossos líderes. A gente não pode simplesmente pegar isso aí e falar assim, toma, se vira nos 30, faz isso aí acontecer. A gente tem que fazer. Nós temos a responsabilidade de colocar isso aí no papel. Eu comprei um caderno só para isso. Então, todo início de mês, aquele caderno é ativado. Final de mês... Eu tenho uma pergunta para você. E quando você tem aquele líder
escorregadio, assim? Tipo, ai, tomei sem tempo. Eu sou muito sincera. Eu sou muito sincera. Eu pergunto se ele tem boa vontade. Tá sem tempo, mas você tá com boa vontade? Porque a questão do tempo a gente organiza. Algumas coisas eu posso fazer, porque eu tô dedicando exclusivamente para o terra no período, mas outras coisas eu preciso da sua boa vontade. Não tem jeito de eu prospectar com você. Então, se eu organizar com você, e eu falo muito isso, se eu der uma aula para seus convidados dia tal, a tal hora, você vai prospectar. Se você me dá os nomes das pessoas, me explicar quem são, se eu montar os scripts para você, você entra em contato e manda mensagem convidando. Então, assim, se eu faço isso e a pessoa demonstra boa vontade, estamos juntos. Se ela não tem boa vontade e continua dando os mesmos argumentos que não tem tempo, não tem dinheiro, aí eu já entendi que o que ela não tem é boa vontade. E aí eu largo mão dela. Eu continuo ajudando, patrocínio, mas o consultor que está lá nunca vai ser dela. Sempre vai ser meu. É um volume que chega nela, mas eu não cedo. E eu não cedo porque eu tenho responsabilidade com aquela pessoa que eu pus. Entendi. Né? Eu tenho responsabilidade. Aí eu tô fazendo aquela pessoa lá na minha profundidade me qualificar. Eu aprendi uma coisa que eu aprendi com a minha realidade, tá? Não tô falando que isso é uma realidade de todo mundo, mas todos os líderes que eu pus para os meus líderes não vingaram. Então eu já aprendi que eu não ponho líder mais para os meus líderes. Os líderes que eu colocar nos braços deles, eu não vou ceder para eles. Porque eu já entendi que os líderes, eles precisam desenvolver o seu negócio e ter aquela afinidade. Não adianta, eu não tive nenhum sucesso, eu tive 100% de fracasso. Entendi. Eu tive 100% de fracasso com todos os diretos dos meus diretos. Não deu certo. E aí eu entendi, para mim, no meu negócio, que não houve casamento. Ficou no flerte, ficou no namoro, no noivado, mas não casou. Então, hoje eu já penso no posicionamento estratégico diferente. Eu ponho as pessoas que eu estou cadastrando lá no 4º nível, porque vou ajudar aqueles líderes, vou ajudar com volume. Mas não entrega o peixe. Não entrega aquele líder para qualificar mais. Thaisa, porque eu penso assim, nós não somos o patrão, né? A pessoa, ela é ali dona do próprio negócio. Então, ela tem direito, sim, de ir no ritmo que ela quiser. Ela não precisa correr comigo, ela não precisa voar comigo. Mas não pense que eu vou ficar agarrada naquilo ali para sempre. Eu sigo em frente. Né? Ixi, eu também, desapego. Eu coloco uma pessoa ali embaixo que eu nunca vou ceder, vou bater meu nível com aquela pessoa, eu monto um braço novo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Tem alguém ali na rede que está empacando o meu crescimento? Não vou deixar isso acontecer, eu vou atrás do meu. Exatamente. E também para aquela pessoa que não está dando o seu melhor, mas tenha um upliner que está tentando, que está te ajudando, é a hora de rever mesmo. E às vezes até falar isso para a pessoa, né? Entrar ali, que eu até anotei aqui, ó, é o criar visão e contar. É essa visão, quero chegar até aqui, é o que eu posso fazer. Exatamente. É isso. Ok, alguém já está até perguntando aqui, ó. Onde posso estudar sobre a questão das pessoas e reposicionamento delas na rede? Thaisa vai falar sobre isso na live. Dia 18. Eu vou falar sobre patrocinador e cadastrador. É isso? E vou falar também de swap. Você vai falar swap, transferência de contas. E posicionamento. Eu vou falar posicionamento. Onde que você coloca o quê? Como que você coloca? Por que você coloca? O que você faz para você colocar? É isso aí. É bom. Então, e aí, gente, não existe bem um lugar para procurar isso. Eu acho assim, a principal é a sua experiência, mas também de ouvir a experiência dos outros. Quer ver? Eu acho que você tem que partir de um princípio assim, ó. Por exemplo, você tem na sua linha de frente. Sim. Você tem na sua linha de frente uma pessoa que não faz, embaixo, do outro lado, uma pessoa que faz e essa pessoa que faz.
Quando você tem uma pessoa que não faz, todas essas pessoas que ele põe e ele não acompanha, viram pessoas que você precisa acompanhar. Então, de repente, de uma estrutura de silver, que você está trabalhando para ajudar isso, você está trabalhando para ajudar isso, agora você vai trabalhar para ajudar essas 3 pessoas que estão embaixo. Então, de uma estrutura de silver, você passa a ter o cuidado de uma presidencial diamond, que ela tem 6 na linha de frente. Gente, tá errado. Você receber como silver, trabalhando como uma presidencial diamond. Tá errado. Então, posicionamento é o quê? Dentro desse negócio? Duplicação. É o que a Nath estava falando, a gente tem que saber duplicar, a gente tem que ensinar as pessoas a duplicar. Porque quando eu tenho na minha linha de frente líderes comprometidos e capacitados, eu vou com eles, eu ajudo eles, mas depois eles vão sozinhos. Aí aqueles 3 já vira renda residual, eu já vou para o próximo, e aí eu ajudo ele. Porque pelo menos o meu porquê, se vocês quiserem, eu compartilho o meu porquê com vocês. Eu amo ser mãe, amo ser mãe. Mas eu quero qualidade com os meus filhos, eu quero tempo, eu quero ficar junto, eu quero ver crescer, eu amo levar na escola, eu amo buscar na natação, eu quero daqui um dia levar no futebol, no balé. Então eu quero fazer isso. Só que isso tudo precisa do dinheiro. Eu quero ter essa estrutura financeira que me apoie a viver isso, que eu sempre sonhei em viver. Só que isso tudo vai me gerar o quê? Tempo. Gente, eu não quero nunca, daqui 10 anos, estar uma presidencial Diamond trabalhando horrores. Eu quero estar igual a Alice Sedgwick, lá em Maldivas. Por quê? Porque a duplicação já tem retenção aqui, ó. Ela não vem no modelo de negócio que dá retenção. Essa retenção tá dando para quê? Para ela estar livre para é isso que me leva. O tempo dela, ela quer fazer manicure, ela quer dormir o dia inteiro, ela quer ir para uma ONG, ela quer fazer um curso de mergulho, quer fazer qualquer coisa, faça. Eu vim fazer do TEP porque eu quero ter liberdade de tempo. Então, só que eu estou numa fase de construção. Então agora não é hora de descansar. Agora não é hora de descansar. Mas agora é hora de foco. Quando eu estou num dia que eu preciso lembrar por que eu comecei. Todo mundo tem isso, né? Um dia que está desanimado e a gente tem que focar no porquê estou aqui, por que eu comecei. Nem é a questão financeira, claro que tem, porque eu não posso ter tempo se eu ficar trabalhando o tempo todo, né? Mas é o que eu penso porque no futuro vai ser diferente. Eu vou dar tudo, vou plantar tudo que eu tenho agora para depois colher com calma. Né? Então, assim, esse é um dos meus objetivos. Né? A gente não pode ser imediatista, né? Por exemplo, eu trabalhei 12 anos como nutricionista. Gente, eu nunca recebi metade do que eu recebo como diamante. E você pensou em desistir? E por que eu tava... eu nunca pensei que estava errado na nutrição. Eu falei assim, gente, tá tudo bem. Eu ganhava muito bem por mercado. Eu era uma das pessoas mais bem remuneradas em Uberlândia. Então tava tudo bem. Eu tava lá de boa na Lagoa. Só que aquilo lá não ia me gerar essa liberdade de tempo. Eu sempre ia continuar trocando as minhas horas por dinheiro. E era o que eu queria, outra coisa na minha vida. Então, hoje eu estou aqui pensando que eu estou numa fase de construção. Ainda não estamos próximo da fase de retenção. Daqui 12 anos, 10 anos a gente conversa, mas por enquanto não. Então agora eu canso, eu tenho meus momentos de desânimo, eu tenho meus momentos de pessimismo, só que eu sei ressignificar isso. Eu sei abraçar essa vulnerabilidade e falar assim, não, hoje... Esses dias eu tava falando com a Érica, eu falei assim, Érica, parece que hoje eu tô precisando de um banho de alecrim, de um escaldapé disso, de pô, olha aqui, tô precisando dormir, eu quero a minha mãe, eu quero chorar. Então a gente tem uns momentos que a gente precisa descansar. E é a maturidade de ligar para o meu upline e falar. Eu ligo para a Gabi, eu falo, ó, Gabi, hoje eu tô precisando do seu apoio. Hoje eu estou precisando da sua luz, me dá uma luz, me mostra um caminho. E às vezes o que eu preciso não é nem falar de doTERRA, eu preciso às vezes falar de uma situação na maternidade que está me desafiando, de alguma coisa que eu vivenciei no meu casamento, de alguma coisa que minha mãe esteja passando, eu estou precisando de uma amiga, estou precisando de conversar. E aí é a vulnerabilidade de ser humano, né?
E aí, todos esses passos que a gente finaliza aqui, como eu, Thaisa, penso no meu início de mês, façam isso, ó, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o meu caderno. É o meu caderno de fechamento de mês. Aqui só tem isso. Não tem mais nada. Aqui tem 5 líderes minhas. E todo início de mês eu respondo tudo isso delas. Eu já estou fazendo isso desde dezembro. Eu sei com muita clareza a rede delas. Sei com muita clareza. Eu já falei tudo isso com elas, elas também já sabem. E eu também estou fazendo o que precisa ser feito para corrigir tudo. Então, tudo isso é muito importante. Eu finalizei todo esse acompanhamento, porque aí a Doterra fala, não, então foram as 5 atividades, né? Criou visão, estabelecemos os objetivos, fizemos aí a distorção do tempo. Acompanhamos. E aí, eu quero só falar isso, finalizar para vocês, uma coisa que eu tenho falado muito, acho que nem sei por que eu estou falando muito de farol com as minhas líderes esse mês, mas é uma palavra que a gente conversou muito, assim, falando, vamos ser farol, que eu falo para elas isso, né? Nós, enquanto líderes, nós estamos aqui para isso, para abrir caminhos, para apontar a direção, para fazer esse trabalho de gestão, ensinar a fazer, ensinar a pensar. Nunca estamos completas, nós somos uma metamorfose ambulante, o tempo inteiro a gente tem que estar se desenvolvendo. Tanto é que o desenvolvimento pessoal, ele é o P, né? É o P. O P do PIPES são 14 pontos. Ninguém pode não fazer 14 pontos na semana. A gente tem que fazer 14 pontos. A gente tem que estar se desenvolvendo o tempo inteiro. Nós estamos aqui nos desenvolvendo. Eu aprendi coisas escutando a Natália. Eu tenho certeza que, às vezes, eu vou ler o chat ali, eu vou aprender alguma coisa com vocês. Mas é isso. Vamos abraçar nossa vulnerabilidade. Não tem como a gente anestesiar uma parte da vida e só querer viver a parte boa. É na parte ruim, é no processo da construção que mora a felicidade. Eu testemunhei isso, e isso foi uma curiosidade no meu ponto de vista, porque eu não estava vendo assim, e foi quando eu me vi diamante que eu falei assim, nossa, que legal, o processo foi incrível, isso aqui foi um resultado, né? Abraçar a vulnerabilidade nesse sentido, gente, porque a vulnerabilidade é que vai trazer alegria de estar aqui. Esses momentos que são preciosos de compartilhamento, gostar de estar aqui como consultora de bem-estar, ter orgulho de ser consultor de bem-estar. É porque, para a gente ter esse orgulho, a gente já passou vergonha, a gente já abordou e falou assim, nossa, gente, eu já mandei áudio de 6 minutos. Eu penso nesse áudio de 6 minutos toda vez que eu penso em prospectar essa pessoa. E eu falo assim, ainda não estou preparada para entrar em contato. Que não pode mais fazer isso, né? Então, assim, quanto eu focava errado nas minhas classes e hoje eu já falo de outras coisas que eu sei que é mais importante. Por quê? Porque eu tive constância. Eu não fiz 1 ou 2 classes na minha vida. Você fez, errou, aprendeu, aprendeu. Eu sei como que eu faço um bom fechamento, eu sei o que eu tenho que falar para determinada pessoa. Vocês só vão atingir esse nível de otimização mesmo do seu tempo, do seu serviço, com a prática, fazendo aquilo lá várias vezes e aprimorando cada vez mais. É isso aí. Então, assim, gente, dia 2 de março, comecem o mês, abraça o medo, abraça os desafios, abraça o coração batendo, eu vou ter que falar com a pessoa, eu vou ter que ligar, eu vou ter que compartilhar. Entra dentro do quarto e não negocie com você, não se sabote, enquanto você não ligar para aqueles nomes que você falou que você ia prospectar. Tem um horário fixo no seu dia de prospectar pessoas, de convidar, que aí vira um ciclo, né? A prospecção faz parte do seu dia a dia depois de uma maneira muito natural. Não negocie, não sabote com você. Estabeleça suas metas para você ter aonde correr, né? Eu quero quantos cadastros esse mês, eu quero que nível esse mês. Não, eu até mandei para as minhas... Ontem eu falei com as minhas líderes, eu falei assim, quantos cadastros você vai ter esse mês? Eu não perguntei, acho que vou ter. E aí, você está pensando em cadastrar? Não, eu quero saber quantos vão. E você vai, e ela vai cadastrar aquilo. E por que ela vai? Porque é o seu sonho dela. E eu tô dando a luz, eu tô sendo farol.
É isso que eu estou sendo para Eu elas. Eu falo estou assim, falando, isso é eu tão estou apontando a legal. direção. Olha aqui, ó, aqui nós vamos fazer workshop. Eu montei os workshops já. Montei. Aqui nós vamos falar e-book. Aqui, ó, tem precisando de recompra aqui, ó. Tem 4 meses que não recompra. Vamos dar um Rosemary você recomprar? Vamos fazer esse combo aqui? Seja isso, gente. Seja luz para as pessoas, né? E assim, Então, a doTERRA, ela já é essa luz, né? Porque ela deu o passo a passo para a gente. Então, é hora da gente se empenhar e seguir. A gente tem os guias, a gente já tem o melhor produto de todos, a gente tem uma proposta maravilhosa, a gente tem... Nossa, posso ficar aqui o dia inteiro falando dos pontos positivos, né? De ser um consultor de bem-estar da doTERRA. Então, é vamos muito abraçar. trabalhoso, é cansativo, mas é gostoso, é isso, Lucila. Viva o processo com a alegria do processo, dá risada, gente, vão dar risada, vamos às vezes fazer uma chamada aqui, ó, entre vocês, para todo mundo ficar de olho no olho, uma com a outra e falando. Eu fiz semana passada uma atividade que foi muito legal com a minha equipe. Eu peguei uma equipe nova, uma equipe dos consultores novos que eu cadastrei e é o braço mais novo que eu tenho. E eu fiz um grupo de prospecção. E eu fiz todo mundo se prospectar com áudio de WhatsApp. Você vê cada pérola que saía, tinha gente que falava coisa assim, por exemplo, o objetivo lá da atividade era assim, agora você vai fazer um convite para uma classe que vai acontecer quinta-feira, 7h30. Aí as meninas mandavam os áudios no grupo para convidar e eu simulei um teatro. Falei assim, ó, você vai ligar para uma pessoa que você não vê há muito tempo, você vai falar esse roteiro aqui e você vai convidar para a classe dia tal. Aí elas foram fazer. Falei, o convite tem que ser um áudio de 1 minuto e 50, no máximo, ninguém pode passar. Aí elas fizeram um áudio, elas falavam assim, então, aí vai ter essa classe, viu? Amanhã, se você quiser, eu já te mando o convite. Vai ser amanhã, quinta-feira, 7h30, tá? Aí, quando passar a pandemia, a gente encontra e eu te apresento os olhos. Aí foi tão engraçado que o objetivo era fazer o convite para apresentar os olhos na classe. E elas estavam com tanta vergonha, já estava falando de pandemia, acabar, encontrar com aquela pessoa e fazer uma apresentação depois. Então, isso é gente... muito bom, porque às vezes você não sabe, eu tô convidando, mas as pessoas não querem, aí você já identificou os erros, né? Aí a gente... E assim, não foi eu, Thaisa, que identificou. Foi todas nós. Porque eu fiz as atividades com elas, eu pedi para analisar o meu script. Então, vamos fazer, às vezes, grupos de scripts, vamos estar aqui, ó, uma conversando com a outra, vamos estar falando uma com a outra, e vai acontecer coisas boas, sabe, desses relacionamentos. Mas o que a gente tem que estar sempre com o coração aberto para os erros, para os desafios, nem tudo são flores, tem momentos de desafios, tem momentos de cansaço, mas é tudo, gente, vivendo na alegria. E assim, me desculpem, eu sei que eu não quero estar aqui falando de religião, mas eu quero estar falando do exemplo de Cristo, tá? Não estou falando de religião nenhuma, mas eu acredito muito em Jesus e no que ele veio fazer aqui na Terra. Ele morreu na cruz para a gente estar feliz, para a gente viver a nossa vida com alegria. A gente tem que honrar a morte dele. A gente tem que todos os dias tentar ser pessoas melhores. Eu faço até questão, às vezes, no começo foi muito difícil para mim, no meu Instagram, falar uma palavra de Deus, passar uma coisa da Bíblia, mas eu vim com essa alegria de estar transformando vidas. E eu não quero transformar a vida de alguém de uma maneira extraordinária. Não quero transformar a vida de ninguém de forma extraordinária. Eu quero só ajudar alguém a dormir melhor, a ser uma esposa mais animada, ter um filho mais saudável, né? Então, vamos buscar o extraordinário nas pequenas coisas, né? E aí, a partir desse grande exemplo que a gente teve, que foi o Jesus humano, né? Ele veio aqui e ensinou a gente a viver uma vida. Ame ao próximo como a si mesmo. É o maior e o mais difícil mandamento. Então, vamos pôr amor nos nossos dias, no nosso compartilhamento, nas nossas atividades. E quando vir os desafios, vai doer. Vamos sofrer, mas vamos sofrer com alegria. Que tudo tem um sentido, vamos confiar na jornada. Então, assim,
as metas estão aí, vocês já sabem mais ou menos como que eu penso, como que eu estipulo as minhas metas, tem dado muito certo, é trabalhoso, eu vou fazendo isso ao longo do mês mesmo, mas eu ponho tudo no papel já no início do mês. Eu já sei tudo das minhas líderes. E é muito dinâmico, é muito dinâmico. Agora, por exemplo, eu acabei... divide, né? Um pouco. Eu fiz 2 reativações de conta agora, hoje de manhã, eu fiz 2 reativações de conta de 2 consultoras, de 2 clientes que querem se tornar consultoras. Mas eu só consegui fazer isso porque eu fiz essa atividade e eu vi ali uma possibilidade de formar novos elites. Eu acabei de mudar 2 pessoas agora. Então, assim, às vezes a gente eu me senti assim, por isso até a Nath sabe, né, que o Aptas, né, que a gente criou aí na rede, até o Aptas, ele veio com essa necessidade que eu tinha de parar de correr em volta do meu rabo. Eu estava sempre muito cansada e eu falava assim, gente, céu, parece que eu vim para a Doterra para trabalhar menos, para me ter uma vida melhor, parece que está tudo pior. Então, eu percebi a importância de ter o planejamento, de ter o processo e de fazer uma coisa que eu nunca fui boa, que é ser, porque eu sou muito ativacional, é ter calma, pegar um papel, uma caneta e anotar as coisas. Porque para um ativacional como eu, isso aqui foi um grande desafio. Mas eu posso falar que é também uma das coisas que me deixa mais tranquila. Porque eu sei que o que eu e as minhas líderes estamos criando, ainda estamos longe de ter uma rede orgânica, uma rede de volume, de facilidade. Vi a Neu Barroso falando que ela fecha o mês no dia 25. Falei para meu marido, nossa, eu ainda vou conseguir fazer um fechamento no dia 25. A Isa, não, senhora, porque se você fechar no dia 25, você já pode correr para o próximo nível. Então, eu vou conseguir. Não quero pra mim, não. Ai, gente, mas é isso. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, Isa. Nossa, olha aqui, meu caderninho está cheio de anotações. Eu falo que bom. Eu vou passar isso aí agora para você. Vou passar o PDF, você passa, pessoal. Mesmo esses slides aí para a gente mandar no grupo. Assistam a live da Thaisa com a Ana, que ela vai falar um pouco mais sobre o posicionamento. Acompanha a Thaís Alvim também no Instagram. É Thaís Alvim só, né, Thaís? Instagram é Thaís Alvim. E eu quero agradecer, porque foi, assim, uma... Eu estou vendo as perguntas aqui, se tem alguma coisa, já responder, né? Deixa eu ver, vamos ver se tem alguma coisa aqui. O swap, eu ouvi falando do swap, a Nath vai falar. Eu já tenho até no YouTube uma apresentação sobre... Cronicidade, estou com o livro na mão vendo sua aula. Otimizar. Que legal, Érica. É tão importante ouvir tudo disso de uma diamante, é trabalhoso, cansativo e mesmo assim vale a pena porque vamos alcançar as nossas metas. Vamos, estamos todas juntas, todo mundo no mesmo barco, com o mesmo objetivo. Olha tanto que é lindo, gente, aquela expressão que a Doterra põe depois do Guia Consua. Quais vidas você quer impactar hoje? Acorda todo dia com essa mentalidade. Quais vidas? Às vezes é a sua, é a minha, né? Às vezes é aqui, ó, nessa comunicação. A gente parar de querer o extraordinário, né? Não é o extraordinário, é aqui, ó. Acorda isso, vai, passa um café, meu momento mais precioso do meu dia, meu café da manhã, que eu vejo uma árvore que eu tenho, que eu adoro ver ela passando um café, e ali eu tô pedindo, eu quero impactar alguém. E às vezes o impactar é isso, ó, analisar aqui e falar, nossa, eu vou acompanhar agora esse cliente. E aí, na hora que você acompanha esse cliente, você já melhora a qualidade de vida dele, ele vai vir para o negócio com você, vai ser um parceiro, vira um amigo, vira um irmão e vamos embora, né? Isso aí. É isso. Adorei, Thaisa, gratidão. Essa aula vai ficar lá no YouTube, como sempre, e eu vou deixar ela lá. Vamos tirar uma foto. Tá o convite aí para a sua equipe também ir lá assistir, quem não pôde ver agora, né? Que eu sei que tá. Desafiador, vai, tira a foto aí. Gente, abre os vídeos aí, ó. Quem não estiver pelado, tomando banho, abre aí. Rola na toalha e vem. X. Aê. Beijo. Obrigada. Bom beijo. Peço para vocês todos também.